Para mim, estudar no Instituto Marangoni foi essencial para conseguir esse estágio na Prada. Hoje, olhando para trás, o começo foi difícil, né, até pela questão da língua, mas depois fui atrás e terminei como uma das melhores estudantes. Participei do desfile final do Fashion Graduation e desfilei com 5 looks. E através disso, a Marangoni, eles encaminham, né, o seu portfólio para algumas marcas. E a Prada, geralmente, eles não pegam estagiário. Então, para mim, foi uma grande surpresa. E sempre foi a marca dos meus sonhos. Então, a Marangoni foi essencial. E através da Prada, com os meus contatos dali, que eu consegui também esse trabalho na Versace. E como foi trabalhar na Prada? Trabalhar na Prada foi o meu sonho. Acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, quando eu recebi aquela notícia, você foi escolhida. Até hoje eu penso, nossa, que dia, eu estava super feliz. Porque é muito gratificante, né, a gente estudar e acreditar e realizar esse sonho. Estar numa casa de moda mundialmente famosa, onde eles, né, fazem desfiles, mas também roupas para celebridades, e você tá ali com bordados, os tecidos mais finos, os profissionais que entendem, e eles eram muito generosos comigo, me levavam, por ser uma estagiária, eles me mostravam tudo, o processo do desfile, costureiras, modelistas. Então, é uma coisa muito rica. Foi uma experiência maravilhosa. E até hoje eu tenho amigos muito queridos. Foi ótimo. Como foi? O que é o trabalho final de conclusão de curso na Marangoni? O trabalho final da Marangoni é diferente do que é o TCC do Brasil. Aqui, acredito que é muito mais teórico. E na Itália, você tem que montar o seu portfólio criativo. Então, são várias coleções. Tem a coleção final, mas é dividido, enfim, tem uma continuação também dessa coleção. É a coleção que desfilou. Foram horas e horas e horas, noites sem dormir. Porque não é só criar, pensar em uma coleção, é fazer também molde, costurar. Tinha também sapatos, acessórios. Então, era um portfólio assim, era um trabalho gigante. E tem todos os profissionais, os professores que olham o seu portfólio, avaliam. É um dia que você fica super nervosa, ansiosa, mas é aquilo que abre as portas também para você conseguir um estágio. Eu preparei um resumo do meu portfólio, e a Marangoni encaminhava para as marcas que se interessavam, enfim. Acho que os primeiros desafios que eu tive já começou no Brasil. Hoje em dia eu tenho cidadania italiana, mas antes eu não tinha. Então, tive que ir atrás de visto. Isso é muito legal, se preparar antes. Depois o desafio na Itália, para mim, foi a língua. Foi um desafio grande. A diferença de cultura pode ser um pouco no início, mas no final é super rico você conhecer pessoas do mundo inteiro, com outra experiência. E eu percebo que o fato que na Itália, né, ele já tem esse contato artístico, até mesmo no colegial, algo que eu não tive, me fez... Eu senti falta disso no começo. Depois, claro, com boa vontade, a gente corre atrás, mas... Sim, o nível cultural do italiano médio é muito diferente do nosso nível cultural, infelizmente, né? Sim. E então você chega lá, as pessoas, sei lá, elas, sabe, não sei, um choque pra mim foi alguns italianos, tipo, falam umas frases em latim, tipo, tá acontecendo alguma coisa, tem um ditado que aí é em latim, aí eu fico assim, tipo, você fala lá, sabe, você sabe. É Sim. Bobo isso, mas eles têm um nível cultural e que a gente tem que correr atrás. Mas, na minha opinião, o que o brasileiro tem
de diferencial quando ele tá lá é que a gente tem uma resiliência, uma vontade de trabalhar, de ir atrás, uma criatividade que o europeu não tem. Sim. Eu vejo muito isso, assim, eu consegui o meu emprego lá na Gucci, a maneira que eu trabalhava na Gucci, eu tinha uma proatividade que a média do europeu não tem. Então, eu acho que essa garra do brasileiro pode ser um diferencial lá fora. Tem isso, né? Porque nós já saímos da nossa zona de conforto, né? Então, eu sempre olhei, teve todo um investimento e eu tinha que fazer aquilo acontecer. Então, tudo aquilo que eu poderia agregar, eu procurava agregar em todas as formas, culturalmente, em amizades, em estudo. Quem não fala nada de italiano consegue estudar moda na Itália, porque a maioria dos cursos são também em inglês. Então, você consegue, sim, fazer aulas. Então, você tem que falar pelo menos o inglês. Mas para conseguir emprego, você precisa falar italiano. Mas é uma coisa que você pode chegar falando inglês. Eu, por exemplo, cheguei na Itália falando inglês, fiz o meu curso em inglês e fui aprendendo italiano. E aí, quando eu fui conseguir um emprego, eu já falava italiano. Quando eu estudei na Marangoni, não tinha essa opção do inglês. Somente para o Master tinha. Hoje em dia tem. Hoje em dia a Marangoni tem até curso em português. Então, na minha época era só italiano. Não graduação, mas alguns cursos curtos eles oferecem até em português. Mas essa parte da língua foi algo que foi até um charme para mim, porque, por exemplo, na Prada, eu lembro que uma vez eu ia viajar e eu deixei um cartão para minha chefe, eu escrevi Buona Páscoa, mas o Páscoa em português. Ela ria, ela falava, Elisa, você é única. Então, assim, é legal também ter essa diferença, tanto... Mesmo que você não fale perfeito, porque o meu italiano eu melhorei, aprendi a falar corretamente trabalhando ali em uma empresa com italianos. Porque até então, na Marangoni, eram todos os alunos internacionais. Então, e era interessante, porque a gente não falava inglês entre nós falávamos italiano. E cada um com seu italiano, estrangeiro. Até hoje, com os meus amigos da Marangoni, eu falo em italiano. Nós saímos... Falamos em inglês com outras pessoas, mas entre nós é italiano. E é muito engraçado, porque ninguém ali é italiano.